processadores da 13ª e 14ª geração da Intel estão falhando. Com a reportagem, a gente tem aqui The Verge. Existem várias reclamações que processadores da 13ª e 14ª geração da Intel estão tendo muito problema, estão dando crash e coisa do tipo. Mas o que acontece? Há um tempo atrás uma galera começou a reportar isso e a resposta da Intel, além de que eles estavam investigando, era de que alguns fabricantes de placa-mãe estavam rodando de forma nativa, ou seja, natural da placa sem você mexer nada nela, da configuração que vinha, os processadores em parâmetros que não eram o que a Intel tinha recomendado. Muitos fabricantes de placa-mãe têm essa prática de rodar o processador um pouquinho mais rápido do que deve, como própria forma, tipo assim, de repente conceder algum valor à marca e coisa do tipo. Tô explicando isso muito porcamente, gente, desculpa. Mas acontece que a galera investigou depois e viu que não era isso, e a gente tá tendo esses problemas agora, mas o que acontece é que essas reclamações viraram números e estatísticas. Primeiro que eu queria mostrar para vocês aqui é que os desenvolvedores da Alderon Games têm um jogo de sobrevivência de dinossauro chamado Path of Titans e tal, e eles começaram a observar vários problemas em processadores da 13ª e 14ª geração da Intel. De forma que, eles falando aqui, que vários clientes deles tiveram esse problema, eles tiveram esse problema também em servidores. Como que eles sabem disso? Porque toda vez que o jogo crasheia, ele gera um reporte de problema. Eles sabem quando a galera tem determinados problemas. E eles estão tendo vários problemas e estão recomendando, inclusive, que a galera pare de usar. O que eles falaram é que os servidores agora, eles estão mudando todos os servidores dele para AMD, porque a AMD está experienciando 100 vezes menos quedas comparados com CPUs da Intel. Não só isso, a gente tem também outra estatística que eu achei interessante aqui, da Warframe. Nos fóruns aqui, os desenvolvedores investigaram queda, tá? Isso foi em 9 de julho. E aqui eles estão comparando as quedas entre várias CPUs. No caso aqui a gente tem várias CPUs da Intel. E se você pegar a porcentagem de quedas, a gente tem aqui o Core i9 13900KF, que é um dos que estão sendo apontados como problemáticos. Você tem a variação dele aqui, que é o 13900K. A gente tem também o Core i9 14900K e 14900KF. Só esses 4 processadores aqui são responsáveis por quase 3/4 das quedas que eles estão reportando. E eles estão reportando aqui várias outras quedas em processadores dessa 13ª e 14ª geração da Intel, mas nada comparado com os top de linha. Esses são os processadores mais potentes, que estão gerando essa quantidade toda aqui de quebra. E essa é uma coisa que eu tenho observado, porque, não sei se vocês acompanham aqui, mas de uns tempos para cá, as lives que a gente faz começaram a experienciar alguns problemas de instabilidade. E, obviamente, eu não tinha esses números, ninguém tinha esses números, né? Se tinha algum problema no seu processador, era mais um feeling que você tinha do que qualquer coisa. Agora a gente tem números agregados de jogos que coletam informação de vários jogadores, conseguem afirmar coisas sobre isso. Mas eu comecei a ter esse problema de estabilidade já exatamente quando eu transicionei para a 13ª geração da Intel. Eu tenho um Core i9 13900K. Tá vendo isso daqui com a maior fatia? É esse que eu tenho. Eu acho que, de fato, eu vou, na verdade, fazer um downgrade no meu processador e voltar pro 12900K. Eu sei que eu tava com problema de estabilidade no meu computador, mas eu consegui apontar de onde era. Agora, depois dessas informações, parece que tá claro. A Intel ainda não tem uma posição oficial sobre o assunto, tá? Eles estão dizendo que estão investigando, que é o jargão corporativo para eu não sei o que está acontecendo. E a Intel tá em maus lençóis, de fato. A gente não tem como pintar a situação da Intel de forma diferente. Eles estão com um problema sério de fabricação. Se você não sabe, eu vou explicar como é que funciona a coisa na Intel, por que isso é tão significativo. A Intel é a maior empresa de produção de processadores de PC do mundo. Processadores eu vou falar aqui especificamente CPU, tá, gente? Porque processadores é uma família de coisas, inclusive uma GPU é um processador. Mas é o maior fabricante de CPUs para PCs. Na verdade, a gente tem só 2 empresas que fabricam processadores para PC atualmente, ou tinha. Eu vou entrar nesse detalhe, que eram a Intel e a AMD. Por que é só essas 2? Porque você tem uma questão de licença. Você tem um negócio chamado arquitetura, que se chama x86. E, por questão de licença, só 2 empresas, por questões históricas, só 2 empresas têm acesso a essa licença. Tem direito a produzir processadores nessa arquitetura, Intel e AMD. Então, até muito recentemente, se você quisesse um PC, você só podia comprar de 2 empresas. E a Intel dominou esse mercado por muito tempo. Chegando aí no início dos anos 2000, logo aí entrando na segunda metade dos anos 2000, a AMD começou a cair bastante e teve uma crise total nos negócios dela.
e a Intel dominou. A Intel dominou o mercado de CPUs para PC por muito tempo. Mas eu acho que a Intel, nesse período, deixou de investir muito em inovação, de forma que ela está meio que colhendo os frutos disso agora. E os frutos no sentido negativo, né? É ainda a maior empresa, tá? Mesmo porque é a que tem maior capacidade de entregar os processadores no tempo que você quer e coisa do tipo, mas você já está vendo as concorrentes alcançando ela. A AMD voltou com tudo depois que a Lisa Su assumiu como a CEO da empresa. O que eles fizeram é que eles separaram a parte de fabricação da parte de desenvolvimento de processadores deles. Fizeram duas empresas, a Global Foundry e a AMD. E a AMD passou a focar só em desenvolvimento e passou a ter toda a fabricação feita por outras empresas. Isso criou uma vantagem para a AMD, que toda vez que ela desenvolvia um processador, ela podia ir no mercado e ver qual empresa que ofereceria para ela a melhor tecnologia ou qual a melhor tecnologia na qual ela poderia desenvolver os processadores dela, e ela lançava isso no mercado. A Intel funciona num sistema antigo ainda, o sistema como essas empresas de processadores funcionavam desde sempre, que é você ser dono da fábrica e do desenvolvimento. Então, os processadores que a Intel faz são fabricados pela própria Intel. Então, se a Intel está com problema na fabricação dela, se ela não consegue desenvolver uma tecnologia melhor, se ela está com problema para fazer com que algum tipo de tecnologia se torne confiável, viável para o mercado e coisa do tipo, ela não tem o que fazer, ela tem que sentar e esperar a parte de fabricação dela acertar as coisas. E a Intel está com sérios problemas na parte de fabricação dela. Contanto que, pela primeira vez, a gente está vendo uma coisa acontecer agora, que a gente vai ter uma CPU da Intel que não vai ser produzida pela Intel. A Intel desenvolveu e ela vai fazer o outsourcing dessa produção para uma empresa taiwanesa, TSMC, porque a parte de fabricação da Intel ainda não tem a tecnologia, tá? Não conseguiu desenvolver ainda, chegar lá, uma tecnologia que faça com que esses processadores que a Intel está desenvolvendo dessas novas gerações seja atrativo no estilo de eficiência e tal. Então, a Intel vai procurar um parceiro externo para produzir isso para ela, a TSMC, que por acaso é o mesmo que produz para a AMD. E agora a gente está vendo outras coisas surgirem também no mundo de PCs, porque a Microsoft parece que está comprometida de ter uma versão de Windows para ARM, que é uma outra arquitetura. Por isso que a gente está vendo agora o processador da Qualcomm, do Snapdragon, que foi lançado com Windows. A primeira geração dele agora saiu no mês passado. Por que isso é tão significativo? Porque a Microsoft está tentando colocar o Windows numa outra arquitetura, que é a arquitetura ARM. Isso é significativo porque, diferente do x86, que só duas empresas podem produzir processadores nela, a arquitetura ARM pertence a uma empresa chamada ARM, que licencia para quem quiser. Se você puder pagar, você pode fazer um processador ARM, basicamente. Então isso abre uma quantidade muito grande de novos concorrentes no mundo do Windows, principalmente concorrentes para a Intel e para a AMD. E atualmente a AMD, em termos de eficiência, em termos de tudo, basicamente, performance e eficiência, ela está vencendo da Intel, tá? Principalmente eficiência. Porque é aí que está o grande problema da Intel com esses processadores que estão falhando aqui, que é para poder aumentar a performance desses processadores de desktop, eles aumentaram muito o consumo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui o meu 3900K Consumption. Ele é um processador que tem uma base de 125 watts e chega a 253 em turbo de consumo. Isso é um consumo muito alto. Só para vocês terem uma ideia, um processador tipo o M3 Max da Apple roda com menos da metade disso. É isso que a gente está vendo agora. Você está tendo todos esses problemas. Acho que eles tiveram que puxar os processadores com consumo e várias outras coisas muito altas, tá? Eles têm algum problema sério ali e eles começaram a falhar. E estão falhando cada vez mais, né? Que você comprou um processador e ele já sai falhando. Parece que tem um problema de desgaste. Depois que os processadores estão aí há 1 ano, 2 anos no mercado, a galera tá vendo a coisa falhar cada vez mais. E de fato, parece que pelo que o pessoal da Aldron Games falou, nos últimos 3, 4 meses, nós observamos que CPUs que inicialmente funcionavam bem, deterioraram e eventualmente falharam. E a taxa de falha observada nos nossos testes é de quase 100%. Que isso? Que não é, então, para eles não é uma questão se a CPU vai falhar, é quando ela vai falhar. Então, assim... A nossa é dessa ou não? Não, deixa eu falar qual que é a nossa. Sabe o problema de travamento das lives? Mentira! Então a culpa não Esse era daqui nossa. são os processadores da... Olha só! Tá vendo aquele ali que mais falha? É o nosso. É o nosso. Que tá explicado. E a gente se perguntando, você gastando o maior tempo, monta, desmonta. E aí, qual que é a solução? Eles vão devolver nosso dinheiro? Eles vão nos dar um outro? Eu não sei. Parece que a Intel não tá honrando os RMAs. Eu não sei, porque ela não sabe nem ainda o que é.
Mas o que eu vou fazer? Eu vou voltar pro meu 12900, que tá guardado aí até agora. E não tá nessa lista. Eu ia montar um outro computador com ele. Na verdade, não. Eu tinha montado aquele computador Sim. ali que tava ali com ele. Eu tinha um outro computador ali. Porque antes eu fazia tudo num PC só. Aí depois eu separei edição e coisa do tipo de gravação. gravação. Tá lá. Mas eu vou trazer de volta pra essa. E ele não tá nessa lista. Não, isso aqui é 13ª e 14ª. Que Ele é 12ª. absurdo, cara. Que absurdo, eu tô indignada. A gente, o Leon gastou alguns dias tentando descobrir o que tava acontecendo aqui. Não, gente, eu coloquei velocidade de fábrica do RAM, baixei tudo. Meus Tirei os amigos, XMP olha da a vida. gente se fazendo... Coloquei tudo de default na minha placa-mãe. Você tá de zoeira, cara de Pokémon assustado. Oh. Eu não sabia, eu não tinha... Sobre isso a gente não tinha conversado antes não, meu povo. Ó, a crítica não é pra tudo da Intel, tá? Vai sair o Lunar Lake agora, que são os próximos processadores dele pra laptop. Eu tô de olho porque a fabricação é na TSMC. Tá? A Intel só está desenvolvendo. É esses daí que eles fizeram outsource. Então, eu não duvido nada que vai ser bom. Agora, o grande problema é que o desktop deles vão continuar sendo fabricados pela Intel, que sai no final do ano. Até onde eu sei. E tem esse outro problema. A Intel caiu muito, gente. Não é que ela caiu, a fabricação dela não acompanha a de concorrentes, tipo a TSMC principalmente, mas eu não duvido também que eles não acompanhem, tipo a Samsung, que é outro competidor. E eles, para conseguir aumentar a performance, eles tiveram que aumentar consumo pra caramba. Esses processadores consomem absurdos. O meu Athlon consome 35. Não, vocês viram o novo da AMD? Esse daqui, ó, que a AMD divulgou mais número hoje dos processadores dele de próxima geração. Vai ser daqui a pouco, vai ser final de julho. Tem esse daqui que eu tô olhando, que é o 9700X. Tem algumas comparações que mostram que em vários benchmarks ele é melhor que o 7800 X3D, né, que é assim que fala, da AMD, que provavelmente é o melhor processador para games, eu diria, hoje em dia. Esse daqui vence deles em alguns, pelos benchmarks que a AMD mostrou, temos que ver ainda. E ele... São 8 núcleos, 16 threads, com um TDP de 65 watts. 65. Eu queria há muito tempo fazer um computador chamado Small Form Factor. Basicamente, você pegar um PC, que é para caber numa torre desse tamanho, e você colocar numa caixinha desse tamanho. Uhum. Aí tem vários problemas de engenharia que você tem que resolver ali, principalmente, tá, com resfriamento. E eu acho que esse vai ser um processador muito bom para isso. Vem aí. Já veio, né? Porque é julho. Estamos em julho. Semana que vem é aniversário do Leon. Intel, manda um presente aí, já que você nos decepcionou profundamente.